Então, seguindo a nossa etapa de cálculo da declividade, a gente tem que lembrar o que é a declividade. É a relação entre a altitude, entre a diferença entre um ponto e outro no terreno. Eu quero saber a diferença de nível. Essa relação aqui entre a altura e a distância entre os pontos. A partir disso, eu consigo verificar, tá, a minha distância inclinada. Com isso, eu posso calcular matematicamente, tá? Trabalhando com os dados no levantamento geométrico, por exemplo, e aí eu posso criar pelo sistema de informações geográficas, tá? Então, lá no SIG a gente trabalha essas relações com outro tipo de fórmula. E a gente tem aqui a nossa tabela, tá? Em relação ao percentual ou em graus, né, de inclinação, eu tenho as classes e a interpretação, fraca, forte e assim por diante. Então, o que o trabalho está pedindo para vocês? Que vocês identifiquem as declividades no bairro de vocês e se está dentro da nossa luz, tá? Dentro da luz, se está dentro do padrão de aclive ou de área de encosta. Então, para a gente representar isso em percentual, a gente vai vir aqui no nosso projeto, tá? E vamos usar o nosso modelo digital do terreno. A partir dele, eu posso criar, então, a declividade. Ele tem essas distâncias em formato de pixel, tá? Ele tem a distância a distância em alturas, tá? E tem o tamanho do pixel. Então, eu vou fazer aqui na caixa de ferramentas, vou fechar aqui para lembrar para vocês onde é que vai em caixa de ferramentas, e vocês digitem, então, declividade. De declividade, existem várias formas de calcular. Se eu usar o comando em inglês, tá? Eu tenho aqui várias opções, tá? Do comando em inglês, em função de outros algoritmos do que eu estou estudando. Nós aqui vamos usar a declividade padrão, tá? E vamos usar essa aqui, ó, raster de análise do terreno, tá? Então, vamos usar ela aqui. Ela dá o resultado dela, tá? Ó, esse algoritmo calcula o ângulo da inclinação do terreno a partir de uma camada raster. A inclinação é expressa em graus, tá? Então, no momento que ele deu um resultado em graus, tá? Significa que eu tenho que usar essa tabela aqui, ó, tá? Então, aqui, mais de 21,8 é extremamente forte. Então, vamos ver se a gente tem terreno forte aqui no bairro do Canela, em Salvador. Então, eu vou usar aqui o clipe MDT, tá? Vou deixar o fator, a relação em 1 para 1, e vou salvar aqui no meu arquivo a declividade. Vou salvar aqui GIS, raster, MDT, declividade. Vou botar aqui Canela e salvar. Manda executar. Fechou. Então, aqui a variação de 0 até 74,49. Então, deu para ver, se vocês lembraram, deu para ver muito parecido com as curvas, tá? A gente colocar as curvas aqui, ó, por cima, muito parecido com as curvas. Significa que aqui na declividade as curvas estão de 4 em 4. Deixa eu fazer 2 em 2, tá? Então, o que ocorre? Agora a gente pode mudar um pouquinho a simbologia desse material aqui. Então, vou vir aqui em declividade. Eu sei que está variando de 0 a 74. Tá? Esse é o valor original dele. Vou vir em banda simples falsa cor. Tá? Então, aqui estão os intervalos que eu posso trabalhar quando ele interpola linearmente, tá? Eu posso trocar esse valor para um método discreto, tá? E aí eu vou ter aqui valores quebrados, tá? Em 4 casas decimais. Posso diminuir para 2. E aqui a inclinação é em ângulo, tá?
Nós podemos esquecer a unidade da nossa inclinação. O que eu posso mudar aqui? Eu posso mudar aqui o modo, tá? Se eu mudar para intervalos iguais, tá? 5 classes. Vamos conferir a nossa tabela. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, menor que 0,1.7. Então, vou vir aqui e posso modificar nos valores. Tá? Então, vou aumentar o número de classes aqui, ó. E vou botar 0,1.7. Vou copiar a tabela. 0,17 a 0,3. Então, aqui é 3,4. 6,8. Sempre vou pegar o final aqui. 6,8. Eu dei um enter sem querer. 11,3. Volto aqui nas propriedades. Aqui em 37 era 6,3. Deixa eu ver se eu... 6,8. 8. 11,3 e 21,8. 11,3, 21,8. Mudamos aqui para o método discreto. Vou aplicar e OK. Então, maior percentual da meu terreno aqui, ó, tá menor que 1,7 graus, tá? Então, são as partes planas. E onde está vendo a inclinação é onde está em azul. Só que essa não é a paleta da inclinação, tá? Então, a gente vai ter que vir aqui de novo. Propriedades. Vou trocar aqui no gradiente de cores. Vou vir lá de novo, que não ensinei para topografia. Vai ter um catálogo só para declividade. Então, venho aqui em QGIS e procuro o GYR, tá? E dou um OK. E, ó, aí fica assim. Tudo maior que 21. Agora fechou. Tá? Esse aqui é o valor da declividade, tá? No bairro Canela. Esse é o final do trabalho. Tá? Isso aqui que eu quero que vocês me apresentem no trabalho. Faça um print e envie. Tá? A segunda parte é o desafio da questão bônus, é vocês calcularem, tá? Quantos pixels em vermelho estão com declividade, então, maior que 21,8. Tá? Esse é o desafio do trabalho. Tá? Eu quero saber quantos estão maiores aqui em vermelho. Tá? Quantidade. Para saber quantidade, eu preciso calcular área. Lembrando que nossos dados estão em coordenadas métricas, tá? Em coordenadas UTM. Então, como é que eu vou resolver isso? Isso é a questão que vocês têm que resolver. Para isso, eu vou dar uma dica, eu vou enviar um vídeo extra para vocês, já está lá no grupo do Telegram nosso, tá? Um vídeo sobre criar uma classificação por tabela. Vocês vão ir atrás de reclassificar por tabela, vão criar os pesos e aí vão calcular a área.